Você já parou para pensar o porquê que a consistência assusta tanto? Para mim é a mesma coisa que perguntar por que que você não come sabonete. Eu não penso nisso. Como ela pode me assustar se eu não penso nisso? Eu só me assustei com a consistência quando eu comecei a pensar muito nela. E chegou esse tempo. Chegou o tempo de pensar muito nela. Então, em que sentido a consistência me assusta? A consistência me assusta a partir do momento em que eu penso que eu tô matando uma versão minha, deixando uma versão minha para trás, saindo do conforto. E causa desconforto, causa dor sair do mesmo ambiente que eu tava há muito tempo confortável, aonde é quentinho, aonde é bom. E aí a consistência, principalmente a nova consistência, aquela a recém-adquirida, ela me assusta muito, porque ela me dá um flashback daquele momento ao qual eu desisti de alguma coisa a qual eu estava tendo consistência para com, sabe? Quando eu tô tendo consistência, criando, deixa eu dar um exemplo, quando eu tô criando consistência em alguma coisa, eu me lembro das vezes as quais eu larguei as coisas que eu estava fazendo enquanto eu estava tendo consistência, faz sentido? E fica aterrorizante para mim que conheço-me tão bem a mim mesmo, porque sei da minha capacidade e fica muito atraente, fica muito atrativo desistir. Todo mundo sabe, por mais que esconda, por mais casca grossa que seja, sabe que desistir é fácil, é atrativo, é atraente desistir, se aconfortar, dar um passo de estacionar-se, sabe? E eu mudei essa confortabilidade, esse conforto todo, eu mudei na minha própria cabeça. Eu criei a ideia na minha cabeça de que o conforto todo não é nada bom. Só me faz mal, só me leva ao mal. E eu pensei nisso ligando o resultado do conforto com o processo. Então, no processo é muito prazeroso, só que o resultado disso, póstumo, somado, o resultado disso somado é nada benéfico, é completamente prejudicial. Então, da mesma forma, eu consegui pensar que tudo que é dificultoso, tudo que é difícil mesmo, somado no final das contas fica melhor, dá um resultado muito maior. E nessa linha de raciocínio que eu comecei a mudar os atos da minha vida. Alguns livros me ajudaram com isso, claramente, inclusive vou citar alguns deles. O Monge e o Executivo, de James Hunter, é, Quem Pensa Enriquece, O Legado, de Napoleon Hill, com certeza. Qual mais desses daqui? Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, do William Douglas, Rubens Teixeira. São alguns livros que me ajudaram a pensar que realmente o que é desconfortável agora, somado no final das contas, acaba sendo muito mais farto na colheita, né? Pensando na lei da semeadura. E isso se provou ser real. Então aí foi nesse ponto de virada ao qual a situação da consistência deixou de me assustar tanto, uma vez que eu fiz essa soma mental. Acredito que isso pode ajudar alguém, enfim, compartilhando as minhas vivências. Esse é o motivo de eu ter criado o canal, principalmente. E não é que eu não assista todos os meus vídeos depois de terminar, então, primordialmente, eu faço esse vídeo pra mim. Então, eu fico feliz de poder partilhar com vocês. Enfim, criando essa disciplina, essa autodisciplina, a qual a consistência vira um hábito diário, querendo ou não, gostando ou não, fortifica muito a minha mente. Por mais que me dá medo, eu também acredito que o medo é o primeiro passo da coragem. Então a coragem fica muito mais fácil
A coragem fica com muito mais fácil o acesso a partir do momento em que o medo é colocado na equação. Faz sentido? Então, eu comecei a utilizar isso ao meu favor. Comecei a utilizar o que mais me afetava ao meu favor. Como Rafael Grata diz, né? Crie um alter ego. Como o Clube da Luta, o filme, mostra. Tenha um alter ego. Veja os benefícios de ter um alter ego. Enfim, no Clube da Luta não é tão bem utilizado o alter ego. Mas a ideia é completamente muito boa. Então, esse alter ego, o que que é o alter ego, né? Que o Rafa Grata comenta com a gente? É que você tenha uma versão de si que no medo, tendo sentimentos ruins, seja uma versão de si mesmo que utiliza daquilo para melhorar mesmo assim. Então eu utilizo dessa estratégia também. O medo deixou de ser um problema a partir do momento em que eu coloquei na minha cabeça a fórmula. O medo é o primeiro passo da coragem. Sem medo não há coragem na minha vida. Abracei isso como filosofia de vida e hoje eu acesso a coragem com muito mais facilidade porque eu sinto medo frequentemente. Me coloco em situações de medo frequentemente, em situações as quais eu não sei se eu realmente vou alcançar o resultado, mas eu confio tanto que isso me ajuda a alcançar, sabe? Enfim, esse vídeo aqui é pesado, mano. Esse assunto na minha cabeça é muito importante. Isso é filosofia de vida pra mim. Então, satisfa, rapaziada. Utilizem o medo ao seu favor, sabe? Utilizem o medo como o primeiro passo da coragem. E testem pra ver se funciona.